Bem, vamos agora ver a situação do cálculo de adubação. Como é que a gente faz a recomendação de adubação, tá? Vocês irão ver que é uma coisa bem simples, é só tomar cuidado para onde você busca os valores. Mas diferentemente da adubação, perdão, da calagem, e na aula da calagem eu esqueci de falar um negócio interessante para vocês também, eu peço perdão, que é, não existe só aquela fórmula lá da necessidade de calagem em toneladas por hectare é igual a V2 menos V1 vezes o T vezes o F dividido por 100. Tem uma outra que você pega o PRNT e coloca embaixo, né? O professor Leonardo que gosta de fazer muito isso, que é uma outra possibilidade. Mas pode utilizar essa que eu mostrei para vocês aí, que vai dar no mesmo valor, tá? Não tem segredo não. Então, gente, agora vamos ver o cálculo de adubação. Para fazer esses cálculos, a gente tem que seguir manuais, os boletins. Aqui a gente tem um de Minas Gerais, tá? É um exemplo. Aqui a gente tem um do Acre. Aqui a gente tem o boletim 100, que eu já falei para vocês, tá aí, ó. Aqui nós temos o que era que tinha no boletim 100, como era bem prático, bem simples, ó, para girassol, para plantio de girassol. Diz o espaçamento, a calagem, ó, aplicar, ó, 70%, tá vendo, ó, que eu falei para vocês, ó. Sempre vai ter na literatura, tá? E a adubação tá aqui, ó, nessa tabelazinha, tá? Que tá dizendo o que deve fazer em cobertura tal e tal. Agora nós temos o 200. Esse aqui é uma versão atualizada desse daqui. Então esse aqui é o 200. Aqui agora a gente tem aí 200 culturas. Aqui tem cultura que não acaba mais, tá? Eu fiz um recorte, ó. A primeira página do sumário e a última página do sumário tem muito, ó, 410 páginas aí. Então tem cultura que não acaba mais. Nesse boletim você vai encontrar informações. Eu peguei aqui só o abacaxi para vocês terem como exemplo, ó. Vocês irão encontrar, ó, cultivares, clima e solo, tá? Propagação, plantio, espaçamento. Aí aqui, ó, calagem, tá vendo? Calagem. Qual a saturação por base do necessária para o meu abacaxi, ó? 50%, tá vendo? Então, se você tem um solo que está abaixo disso daqui, você tem que aplicar calcário, né, para chegar a isso daqui, ó. Então tem aí, tá? Aqui tem a condição das adubações e aqui está a tabela de recomendação de adubação para o meu abacaxi. Eu vou mostrar isso mais na frente para vocês, tá? Controle de praga e doença, controle de florescimento. Aqui tem outros tratos, aqui tem colheita, tal e tal. Então tem um monte aí, ó. Algumas observações, comercialização. Então para todas as culturas tem todo esse aparato de informação aí dentro desse boletim, tá? Então, ó, o que a gente tem aqui, tá? Isso daqui, pessoal, aqui tá banana, mas é abacaxi, tá? A banana é do próximo slide, ó, que eu deixei aqui, eu peço perdão. Isso aqui é para abacaxi, é aquela mesma tabelinha anterior que eu estava mostrando da cultura do abacaxi. Pessoal, esses boletins, geralmente as culturas, elas vêm com uma tabelinha dessa. O que é isso? O que é esse monte de valor? Não se preocupem, não é bicho de sete cabeças. Primeiro, vem uma produtividade esperada. Produtividade esperada quer dizer assim, se você aplicar essas quantidades aqui, vai produzir isso. Olhe nas linhas, tá? É assim, se você aplica se você quer uma produtividade esperada entre 30 e 40 toneladas por hectare de abacaxi, você tem que aplicar as quantidades que tem nessa linha aqui, ó. Só que quais é que vocês irão aplicar? Aí é o que a gente vai descobrir, tá? Se você quer uma produtividade maior do que 50 toneladas por hectare de abacaxi, você tem que escolher os valores dessa linha aqui. É para isso que serve. Então, o que é que a gente tem? Ó, vejam, o nitrogênio, ele só tem uma coluna. Tá vendo? Nitrogênio em quilogramas por hectare. Você só tem uma coluna para o nitrogênio. Quando você pega o fósforo tem 3 colunas. Ó, 1, 2, 3. Quando você pega o potássio, tem 3 colunas. 1, 2, 3. Às vezes tem até mais de 3, para depender da cultura, tá? Só que isso não tem importância. O que vale é você prestar atenção que isso é um intervalo, ó, tá vendo? Como assim é um intervalo? Isso aqui quer dizer o quê? O valor que você tem de fósforo no seu solo é quanto?
Aí você busca um valor lá no seu solo que você tem. Olha quanto é que tem lá no seu solo, tá? Deixa eu ver se eu arrumo aqui, ó. Isso aqui é uma análise de solo lá da Embrapa, tá? Ó, aqui o valor de fósforo, ó, o P. Quanto que é, ó? 9 mg por decímetro cúbico, tá vendo aqui, ó? O valor de P. Olha o intervalo, tá? Aqui, ó. Olha o intervalo. Aqui está dizendo, se você tem entre 0 e 12 miligramas por decímetro cúbico, você usa essa coluna. Se você tem entre 13 e 30, você usa essa coluna. Se você tem maior do que 30 miligramas por decímetro cúbico, você só pode usar essa coluna. Beleza. Então, o que é que eu quero dizer? Escolha uma produtividade esperada. Digamos lá, eu quero produzir aí mais de que 50 toneladas. Então, é essa linha aqui. Então, automaticamente vai ser necessário e óbvio que você vai ter essa quantidade de nitrogênio que você vai aplicar. Porque só tem essa coluna, então não tem como escolher outra. É essa daqui, tá? E de fósforo? De fósforo, se você tem 9 lá, aqui ó, 9. 9 ele se enquadra no intervalo de 0 a 12, né? Então 9 está aí no meio. De 0 a 12, então 9 está aqui. Não é aqui. Aqui já é mais do que 9, aqui já é 13, né? Então não tem lógica. Então você só pode utilizar essa coluna. Então se você está dizendo que você só pode utilizar essa coluna e o que você está esperando é mais do que 50 toneladas por hectare, então você só pode utilizar esse valor, ó, 140. Então você já tem 600 kg por hectare de nitrogênio e 140 kg por hectare de fósforo, tá? É o nutriente. Nós estamos ainda olhando o nutriente, não é o adubo que a gente vai aplicar. Lembrem-se disso, é só o nutriente, tá? É só nitrogênio, fósforo e potássio. Não é o adubo ainda. O adubo é o produto que contém o nutriente, lembrem-se disso. Então vamos lá, já achei para fósforo, vou para potássio. Potássio eu tenho 3 intervalos também, ó, entre 0 e 1,5, entre 1,6 e 3 e maior que 3. Quanto que eu tenho no meu solo? Olha lá no seu solo, 0,2. Só que aqui, ó, notem, pode haver essa diferença, para fósforo nem tanto. Só que para potássio pode mudar em relação ao laboratório e a unidade vir diferente aqui, ó. Notem que aqui está centimol por decímetro cúbico. Aqui está milimol, ó, tá vendo? Então, de centímetro para milímetro, é só multiplicar por 10, né? Então, esse valor que está aqui é 0,2, na verdade, ele é 2 milimol por decímetro cúbico. Então, você vem para aqui, o 2 cabe aonde? Qual o intervalo? 2 está entre 0 e 1,5. Está entre 1,6 e 3 ou é maior que 3? 2. Então, 2 cabe aqui, ó. 2 está nesse intervalo. Então, 2 está nesse meio. 2 está entre 1,6 e 3, né? Então, você só pode utilizar essa coluna aqui. Se você só pode utilizar essa coluna e você está dizendo que é essa de 50 produtividade esperada, então você só pode utilizar 500. Com isso, eu descobri o meu valor que eu preciso. 600 de nitrogênio, 140 de fósforo e 500 kg por hectare de potássio. Eu já tenho. Depois disso, você vai agora, né, ver qual é os adubos que você vai utilizar. É assim que funciona, tá? Aqui a análise. Esse é para banana, ó. Aqui eu vou mostrar algumas culturas para vocês e as tabelas, ó. Esse é para banana, então olha as produtividades esperadas. Notem que enquanto maior você espera de produtividade, mais você tem que aplicar adubo. Tá vendo que vai aumentando as quantidades, ó? Então tá aí, tá? Banana, aqui ó, mesma coisa. Olha o intervalo, quanto é que você tem que aplicar, tá? Veja que aquele lá, como eu falei para vocês, ó, pode haver, tá vendo que só tem 3 colunas, ó? Fósforo e potássio tem 3 colunas cada um. Nesse daqui já tem 4 colunas, ó, então não tem importância. O que vale é os intervalos, ó. Nesse caso aqui, se a gente pegar a mesma análise do solo, lá está dizendo que tem 9 de fósforo, né? Então é essa aqui, ó. Você só pode usar essa coluna. 9 está entre 6 e 12. Essa coluna aqui, ó, que você utiliza. E aí você vê qual é a produtividade que você quer, né? Para potássio, lá é 2, né? 2 milimol, então, ó, 2, tá entre aqui, ó. Entre 1,6 e 3. Então, você só pode utilizar essa coluna aqui, ó. Tá?
Vamos lá. Aqui tá, ó, aveia para cana de açúcar. Essa só tem duas, ó, para aqui, ó, para fósforo, ó, vendo? Essa já tem 3 para potássio, então não tem importância. O que vale é a quantidade que você tem no seu solo e o intervalo que ela se encaixa. Porque você só vai escolher uma dessa para utilizar e uma produtividade. E aí você faz entrelaça um com o outro, né? Você puxa um daqui e um dali, você encontra o valor certinho que você vai utilizar. Tá? Um exemplo de uma produtividade esperada de 80 a 100 toneladas por hectare aí de cana de açúcar. Você tem uma quantidade lá no seu solo, um exemplo que está nesse intervalo, então você só pode utilizar 130 kg por hectare aí de potássio, tá? Aqui mais um, ó, laranja, aqui milho, aqui soja, tá? Sempre vai ser assim. Aí eu quero falar uma observação para vocês aqui, ó. Nem todas as culturas têm uma tabela bonita dessa daqui. Nem todas. Aí você diz, ué, mas se não tem todas, o que é que eu faço? Aí, pessoal, lá no manual, no boletim, quando não tem essa tabela, vai estar falando assim, ó. Você já vai aplicar, isso aqui já é as dosagens propícias. Não tem tabela não, para você estar escolhendo qual intervalo vai usar não. Na verdade, ele já dá direto e reto. Então aqui, um exemplo para o arroz, ó. 100 kg por hectare de nitrogênio, entre 20 e 80 kg de fósforo e entre 20 e 60 kg de potássio. Você vai dizer, mas esse intervalo entre 20 e 80 é muito grande, né? E aí eu aplico qual? Né? Aí é um tal X da questão. Nesse caso, existem as quantidades ótimas, os limites de interpretação dos teores de fósforo e potássio no solo, que são ótimos. Não tem para o nitrogênio, porque na análise do solo não tem nitrogênio na análise do solo. Lembrem-se disso, tá? Então, temos para fósforo e potássio. Então, aqui são os valores ótimos para alguma situação. Ó. Espécies florestais, algumas plantas perenes, principalmente frutíferas, algumas anuais e hortaliças. Onde eu quero chegar? Olhe a quantidade de fósforo, de potássio que tem no seu solo. E você vai ver se esse valor é baixo, muito baixo, médio, alto, muito alto e por aí vai. O que é que acontece? Né? Lembrem-se sempre, essa situação aqui é quando não existiu uma tabela dessa. Quando for dada somente assim, ó, na frase, não existir uma tabela indicando lá a quantidade que você tem que aplicar para a cultura, o arroz lá, você pega o boletim 200 para a cultura do arroz, não tem uma tabela dessa, tem só dizendo isso aqui, ó. Aí você diz, e agora, como é que eu faço? Como é que eu aplico? Porque você tem que aplicar de acordo com a análise do solo, e não de acordo com essa quantidade que ele está dizendo aqui. Você tem que olhar para aqui e olhar para a análise para saber quanto tem que aplicar. Então, ó, você vai saber pela sua quantidade se esse valor é alto ou é baixo. Lembra lá da minha quantidade de fósforo, que era 9, né? Naquela análise lá, 9 mg por decímetro cúbico. Digamos que eu estou plantando aí uma cultura perene, uma frutífera. Eu tenho lá 9. Então 9 tá aqui, né, ó, entre 6 e 12. Isso significa que o teor de fósforo no meu solo é baixo. E aí onde está o X da questão? E agora, ele está mandando aplicar de 20 a 80 kg por hectare de fósforo. Pessoal, é assim. Se a quantidade for baixa ou então muito baixa, você aplica o total que ele está mandando, o máximo. Tá? Então tá aqui, ó, baixa, eu iria aplicar 80 e não menos de que 80. Agora, se você, digamos que você pegou lá a sua análise do solo e o valor tá, digamos, médio ou então alto, um exemplo, tá? Você vai fazer uma ponderação para utilizar em torno de 50%, 60% da dosagem máxima que ele pede, que seria essa de 80 aqui, ó. Então, nesse caso aqui,
se a quantidade de fósforo lá presente no meu solo fosse média, tá? Ou então alta, eu iria utilizar aí basicamente uns 60%, você pode até utilizar uns 65% dessa quantidade que que o boletim está pedindo, tá? É assim que funciona. E quando a quantidade ela é muito alta, então não precisa. Se já tem muito fósforo no solo, então não precisa aplicar nada, tá? Quando, eu cometi um equívoco, tá? Quando é média, você faz essa aplicação aí. Quando é média, você faz essa aplicação mais ou menos uns 60 por aí, igual eu falei, né? 55 a 60%. Porém, quando é alta, você pode aplicar a menor dose, tá? Quando é alta, você aplica a menor. Quando é média, você aplica 50, eu recomendo 60% dessa maior dose. Quando é baixa ou muito baixa, aplica ela toda, tá certo? Quando é muito alta, não precisa aplicar nada. É assim que funciona. E a mesma coisa serve para o potássio, é a mesma regra também, tá? Então, quando não temos uma tabela dessa para a cultura, é assim que a gente tem mais ou menos a condição de quanto que você deve aplicar, tá? Olha para a sua análise do solo e você vai ver aí exatamente as quantidades que, se é alto, baixo, quanto que você vai ter que aplicar, tá? Lembrem-se sempre que para a gente trabalhar com essas recomendações, você tem que conhecer essas percentagens do nutriente dentro de cada adubo. Então eu coloquei aqui alguns exemplos. A ureia tem 45% de nitrogênio, sulfato de amônio 21% de nitrogênio, superfosfato simples 18% de fósforo, superfosfato triplo 40% de fósforo e cloreto de potássio 60% de potássio. Por que isso é importante? Vamos praticar. Eu tenho uma análise do solo aqui. Aqui está meu valor de fósforo. Aqui está meu valor de potássio. É os dois que eu preciso aí. Aqui está um milho, uma tabela de recomendação para milho em plantio. Ó. Então, primeira coisa, eu tenho que ver qual a produtividade que eu quero. Tá? Olhei qual é a produtividade que eu quero e ali eu já tenho meus valores de P e K. De fósforo e potássio está me dizendo quanto que eu tenho. Eu estou dizendo que eu quero uma produtividade aí já um pouco alta para nossos níveis brasileiros, de 8 a 10 toneladas por hectare. Então eu só posso utilizar essa linha aqui, ó. Eu esqueço todas as outras linhas, tá? Eu só posso utilizar essa. Tranquilo. Nitrogênio, como eu falei para vocês, só é uma coluna. Então eu só posso utilizar o que? 30 kg por hectare de nitrogênio. Aqui eu já sei, já marco aqui 30, tá? Depois, quanto de fósforo eu tenho no meu solo? 8,5. Qual desses quatro intervalos encaixa 8,5? Está entre 0 e 6, está entre 7 e 15, entre 16 e 40 ou maior que 40. Está entre 7 e 15. Então eu tenho que olhar para essa coluna e olhar para a linha, então é 90. Então eu já tenho 30 de nitrogênio e 90 de fósforo para ser aplicado. Próximo, potássio. Quanto de potássio eu tenho? 2,53 no meu solo. Qual coluna eu devo utilizar? Lembre que isso é para plantio de milho, tá? Recomendação de adubação aí para milho. Qual é aqui a coluna que encaixa? Se é 2,53, olha aqui, ó. 0 a 0,7, 0,8 a 1,5, 1,6 até 3 e maior que 3. Então, se é 2,5, encaixa nessa coluna aqui, ó. Se é essa linha, então é 50. Então aí eu tenho, já sei quais as quantidades que eu tenho que aplicar de nitrogênio, fósforo e potássio. Então é 30, 90 e 50. Pronto, já achei. Agora eu achando isso daí, o que é que eu tenho que fazer? Pegar o adubo que eu vou utilizar. Aí é o próximo passo, tá? Então tá aí, ó, achei as quantidades. Anotei esses valores, anotem aí. Vamos achar agora a quantidade do adubo. E aí você tem N adubos, mas a gente tem que escolher alguns. Eu escolhi aqui, ó, ureia como fonte de nitrogênio, super simples como fonte de fósforo e cloreto de potássio como fonte de potássio. Esses são mais corriqueiros, tá?
Então a gente tem que saber cada um deles e a porcentagem que é para a gente fazer. É só regra de 3, gente. Então como que nós fazemos? Aqui sim, ó. Em 100 kg de ureia, eu tenho 45 kg de nitrogênio. Quantos quilos de ureia eu necessito para uma recomendação de 30 kg por hectare de nitrogênio? Não foi 30, ó? Não foi 30 aqui, ó? Tá vendo, ó? Tá me dizendo que eu tenho que aplicar 30 kg por hectare, mas não tá me dizendo aqui qual é o adubo. Se eu utilizo ureia, então eu faço essa regra de 3 e eu encontrei o valor de ureia que eu tenho que utilizar, ó. Então eu tenho que aplicar 66,7 kg por hectare de ureia. Isso significa que se eu aplico essa quantidade aqui numa hectare, eu estou oferecendo a mesma coisa de que 30 kg de nitrogênio. Então se eu aplico 63,7 kg de ureia, é a mesma coisa de eu estar colocando lá 30 kg só de nitrogênio, porque é a percentagem dele que é de 45%. Entenderam isso daí? Então, ó, para 100 kg de ureia eu tenho 45 kg de nitrogênio. Quantos quilos de ureia eu preciso para uma recomendação aí de 30 kg de nitrogênio? 66,7 kg de ureia, pronto. Na Casa Agropecuária pega 66 kg de ureia e joga num hectare, está feita a recomendação de adubação. Para o super simples, que é fonte de fósforo, né? Eu encontrei a fonte de nitrogênio, agora eu vou encontrar a de fósforo. Super simples, a cada 100 kg de super simples eu tenho 18 kg de fósforo. Quantos quilos de super simples eu preciso para uma recomendação de 90 de fósforo? Lembra que é 90? Ó, tá vendo? Ó, 90 de fósforo. 90 kg por hectare de fósforo. Então, eu preciso de 500 kg de superfosfato simples. Então, eu tenho que jogar 500 kg de superfosfato simples em 1 hectare. E esses 500 kg irá oferecer lá no campo para as plantas 90 kg só de fósforo. Tá vendo? E a mesma coisa funciona para o cloreto de potássio. Então, ó, a cada 100 kg de cloreto de potássio, eu tenho 60 só de potássio. Quantos quilos de cloreto de potássio eu preciso para uma recomendação de 50 de potássio? 83 quilos. Tá? Isso daqui pode confundir vocês, porque lembrem sempre, eu estou aqui nessa tabela, eu encontrei a quantidade do nutriente a ser aplicada, tá vendo? 30, 90 e 50 é a quantidade do nutriente, gente, do elemento químico, nitrogênio, fósforo e potássio. Eu não tenho adubos que são 100% elemento químico, senão era fácil demais. Ó, um exemplo, se aqui está dizendo que é 30 kg por hectare de nitrogênio e eu tivesse um adubo que era 100% nitrogênio, era só jogar 30 kg lá no hectare e estava resolvido. Mas não é assim. Eu tenho adubos que têm concentrações. Então eu tenho que fazer uma regra de 3 para eu descobrir quanto que eu devo aplicar. Que é o que a gente faz aqui, ó. Então ureia é um adubo nitrogenado, tem 45% de nitrogênio. Quanto que eu vou precisar de ureia? É isso daqui, ó. Para suprir essa necessidade. Então superfosfato simples é um adubo fosfatado, fonte de fósforo, que tem essa quantidade aqui, essa concentração. Tá? Para suprir isso daqui, que é a recomendação que tem lá, você precisa de 500 kg desse adubo. Tá? Mesma coisa para o cloreto. Ó. Então eu preciso de 83 kg de cloreto de potássio para suprir a recomendação de 50 kg só de potássio que está me dizendo ali. Ó. Tá vendo? Então aí eu encontrei. Pronto. Aí você tem as quantidades de cada adubo. Ah, e se eu tenho outro adubo? Aí você vai e inverte. Digamos que se fosse fonte de nitrogênio, fosse sulfato de amônio. Aqui sulfato de amônio é 21%. Aí você colocaria em 100 kg de sulfato de amônio tem 21% de N. Quantos quilos de sulfato de amônio eu iria precisar para uma recomendação de 30 de N? Aí você iria ver que pelo fato da concentração ser menor, a quantidade aplicada iria aumentar. Tá? A mesma coisa aqui se você pega superfosfato triplo, que é 40. Nesse caso, como o superfosfato triplo é 40 e não 18, a quantidade aqui diminui. Porque você precisa aplicar menos do produto, porque ele é mais concentrado. Tá? Essa observação é a mesma que eu fiz para a aula de calagem. A recomendação de adubação ela é feita em quilogramas por hectare.
do mesmo jeito que calagem é toneladas por hectare. Se você quiser fazer uma intrapolação para uma cova, uma abrangência ali das raízes de uma planta, você tem que fazer a área, tá? Você fazer essa formulazinha aqui, ó, de π vezes o raio ao quadrado, você vai obter aqui um exemplo com raízes de um raio de 1,5 metros, e você vai joga na fórmula, ó, eu peguei a mesma quantidade lá de ureia, ó. Então aquela quantidade de ureia lá que você deve utilizar num hectare, vezes a área, que é 7, dividido por 10.000 metros quadrados, que é a quantidade de metros que tem um hectare, vai dar 0,046 quilos para ser aplicados. Nesse caso, 0,046 kg é a mesma coisa do que 46 gramas. Então, num raio aí, tá? Numa área em si, perdão, ou uma cova que você estipula, você teria que colocar 46 gramas de ureia. E aí você faz para super simples, o cloreto de potássio é a mesma coisa, tá vendo aí, ó? Então, isso é uma intrapolação, tá? É uma possibilidade. Só que a regra é aplicar na área como um todo. Aqui eu deixo um exemplo para vocês. Aqui é uma análise de solo, tá? E aqui é uma tabela de recomendação aí para uma cultura. E eu quero que vocês façam aqui, ó, para cultivos. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Geralmente, igual essa aqui. Geralmente para cultivos anuais, as linhas são em função da produtividade esperada, que é essa daqui, ó. Quando é para culturas perenes, geralmente é pela idade da planta. Então tá aqui, ó, tá vendo? Então plantas de 2 a 3 anos. Aí você só pode usar essa linha. Olha quanto de fósforo e de potássio tem no seu solo, tá? Aqui, olha quanto que tem e faz a recomendação em função dos intervalos. Onde é que encaixa? Faz do mesmo jeito que a gente estava fazendo ali, tá? Aqui tem um exemplo, eu deixo para vocês para praticarem. Se fizer esse exemplo aqui perfeitamente, consegue responder a prova, tá? Tranquilo? Então, muito obrigado.